Eu quero conversar com os irmãos dentro do Salmo 103 acerca desse tema. Ele, quem? O Senhor, afasta de nós as nossas transgressões. Então abra as suas Bíblias comigo no Salmo de capítulo 103, do versículo 1 ao versículo 14. Será o eixo da nossa reflexão. Os salmos, em essência, são uma série de poesias que falam a Deus, que se direcionam a Deus e que revelam para nós, na nossa esfera humana, os atributos de Deus, ou seja, facetas, partes de quem é Deus, do caráter de Deus. Há salmos que, quando lemos, nós vemos uma clara ênfase na onipotência, outros na onisciência e outros na onipresença de Deus. Como também vemos salmos que enfatizam a generosidade e a bondade do Senhor. Mas é certo também que nós vemos salmos que mostram o caráter justo, íntegro e legislativo de Deus, ou seja, o caráter santo de Deus. Mas há uma riqueza de salmos que falam no nosso coração porque apontam para o caráter gracioso de Deus, para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus e para a pessoa de Deus que é disposta em nos perdoar. E veja que os salmos eram canções poéticas cantadas na nação de Israel, em que ao longo das gerações rememoravam, na lembrança dos israelitas, os feitos de Deus pelo seu povo. Mas não fica recluso somente ao Israel étnico, ou seja, ao povo de Israel. Os salmos falam aos nossos corações nos dias de hoje, contando para nós parte do que é se viver nessa esfera humana e vivendo também, crendo na esfera celestial, crendo em Deus. Com os salmos nós aprendemos sobre a fidelidade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus, dos desejos mais profundos do coração do Senhor para a sua criação. E veja que com eles também nós vemos e aprendemos que diante de Deus há espaço para o sofrimento humano. Há espaço para o ser humano quebrar o seu coração, quebrantar o seu coração na presença do Senhor. Vários e vários salmos mostram como o coração do ser humano se apresenta diante de Deus nas noites escuras da alma, ou seja, momentos em que só você e Deus entendem aquilo que se passa no seu coração. E veja que com tudo isso, nós somos conclamados diante desse livro a contemplar, a aprender no Senhor na sua perfeita natureza, na sua perfeita essência, sem minimizar nenhum de seus atributos. Porque há muitos por aí que, para enfatizar a natureza graciosa de Deus, esquecem do caráter justo e santo de Deus. Há outros que, para enfatizar o caráter justo, santo e reto de Deus, passam a tornar Deus um déspota, um Deus que não sente compaixão da sua criação, um Deus que não se importa e faz tudo o que quer, sem se compadecer da sua própria criação. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a natureza dos salmos, nós passamos a contemplar e amar Deus pela sua santidade, pela sua justiça, mas também amando a Deus pelo seu eterno poder, pelos seus grandes feitos, amando a Deus pela sua longanimidade, pela sua bondade, pela sua paciência. E como nós vemos aqui no Salmo 103, nós passamos a amar a Deus também pelo fato de que lá na cruz de Cristo, Ele afastou de nós as nossas transgressões. E assim o versículo 1 e 2 desse salmo, vamos dizer: bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ou na sua tradução, dos seus feitos. Veja, meu irmão, que na nossa jornada cristã terrena, você e eu, por muitos momentos, atravessaremos momentos de vida em que o que vigora, em que o que se faz presente, é o silêncio de Deus. E frequentemente, o silêncio de Deus na nossa vida tende a abalar o nosso coração. Significa que nós não vamos crer em Deus? Não. Significa que nós vamos deixar de ter uma compreensão de que por trás de tudo isso, de que por trás da ordem presente no universo, não há um Criador? Não. Mas o nosso coração de pessoas que creem no Deus vivo, no Deus revelado na Bíblia, se abala.
Porque passamos a frutificar no nosso coração um pensamento errôneo de que Deus não quer falar com a gente, de que Deus não quer mais tocar no nosso coração. Mas veja que em muitos momentos, onde o silêncio de Deus se faz presente, a palavra de Deus também nos aponta que Deus fala diante do silêncio. O silêncio de Deus pode ser um convite de Deus para mim e para a sua vida, para nos achegarmos diante da presença dEle, para orarmos, para lermos, para meditarmos, e como o Salmo 103, talvez como nenhum outro da Bíblia, referencia isso para o nosso coração. Bendize minha alma ao Senhor. Davi está procurando isso no recôndito do seu ser. Está louvando ao Senhor com toda a sua alma. Bendize minha alma ao Senhor. E veja que ele também elenca um outro princípio, de que nós, para diante desse momento do silêncio de Deus, não esquecermos, precisamos lembrar dos benefícios de Deus. Lembrando, meu irmão, das atuações de Deus na minha e na sua vida, do que Ele já fez na minha e na sua história, que fazem com que o nosso coração, diante da bondade, da misericórdia de Deus, contemple um coração grato na presença dEle. E veja que, ao longo dos versículos 3, 4 e 5, o salmista vai nos apresentar diversos motivos para termos um coração grato ao Senhor. E veja que, para buscar esse coração genuinamente adorador, diante do perdão, da misericórdia e da benevolência de Deus, nós não precisamos agir de maneira antinatural à fé. Alguns por aí pulam, correm, se jogam no chão. Tem um vídeo de um pastor famoso na internet que, dizendo que ele está na presença do manto, se agarra, se pendura num pedaço de pau e fica lá. Irmão, o que o salmista está mostrando aqui para a gente é que essa contemplação de fé, de um coração genuíno que adora ao Senhor, busca essa adoração genuína em si, lembrando da restauração. Lembrando, meu irmão, que Deus fez por mim e por você, seja na esfera espiritual, seja também na esfera material. Versículo 3 a 5, vamos dizer: é Ele que perdoa, ou quem perdoa, as suas iniquidades, e quem sara todas as suas enfermidades. É quem te redime da perdição e te coroa de benignidade, de misericórdia. É quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vejam, meus queridos, que a palavra perdão aqui, ela carrega em si o seu significado algo muito mais profundo do que um mero pedido de desculpa a alguém na nossa esfera humana. Carrega em si o perdão de Deus nas esferas celestiais, para mim e para a sua vida. E veja que essa palavra ela também pode ser traduzida por anistia. E como os irmãos bem sabem, no âmbito jurídico, a anistia se revela, se significa, na verdade, o Estado não penalizando os erros de uma pessoa, não penalizando aquilo que a pessoa deveria ser penalizada por ter infringido a lei. E no contexto veterotestamentário, ou seja, no contexto de Antigo Testamento, diante das monarquias, diante dos reinados, o único que tinha poder para perdoar alguém que infringisse a lei civil, o único que tinha poder para anistiar alguém, eram os reis. E, meu irmão, com isso nós passamos a reverberar no nosso coração o fato de que um dia você e eu fomos perdoados, chamados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Perdoados por um Deus que não se apega à nossa antiga forma de ser. Perdoados por um Deus que agora olha para a nossa vida e olha para o nosso coração quebrantado na presença dEle. Um coração que reconhece a necessidade dEle. E assim por diante, Deus passa a cultivar cada vez mais nesse coração desejo por estar na presença dEle. Desejo cotidiano de viver uma vida transformada diante do perdão de Deus. E veja que aqui também o salmista referencia que Deus cura todos os seus filhos, que Deus cura as enfermidades dos seus filhos. E meu irmão, não me perco, Deus cura todos os seus filhos. E como alguns professam por aí, eu vou tomar liberdade para professar, toma posse da cura, meu irmão.
É óbvio, meu irmão, que diante da brincadeira, a cura que o salmista expressa aqui não é aquela cura apenas física. O que ele está tratando aqui é da cura espiritual. Você e eu, como Efésios capítulo 2 declara, estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. E a cura que Deus realizou na minha e na sua vida foi extraordinária. Foi de ressuscitar o defunto. Irmão, quando nós paramos para refletir nisso, o nosso coração passa a engrandecer cada vez mais as benesses, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Versículo 6 ao 10 vão nos dizer: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e notórios os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, e nem para sempre conservará a sua ira. E olha a beleza do versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Irmão, quando a gente fala do perdão de Deus, a gente tem que falar de maneira muito séria no nosso coração, para alguém, explicando o Evangelho. Porque veja que o perdão de Deus, essa cura espiritual, como mencionamos e referenciamos aqui, que Deus traz nas nossas vidas, avivando o nosso coração, ela é profunda. E quando ela não é pregada corretamente, o que passa a figurar, o que passa a imperar no coração e na mente das pessoas, é um Deus com dedo minúsculo. Porque é um Deus refeito dos interesses humanos. É um Deus que pode ser feito de bom pela sua criação. Mas veja, que você e eu bem conhecemos diante da palavra de Deus, um Deus que é soberano, mas um Deus que não é feito de bobo. Um Deus que age diante dos seus interesses para as nossas vidas e não diante do nosso interesse para com Ele. E veja que o propósito maior de Deus é o resgate da sua noiva. É o resgate da sua amada, da igreja do Senhor Jesus. E com isso Deus passa a atuar na minha e na sua vida, nos alcançando com salvação individual. E um dia essa igreja vai ser resgatada. E veja que Davi tem muita ciência acerca da soberania de seu Deus. Ele percebe que Deus age em favor dele e age também diante do seu povo. E trazendo isso para o nosso coração, nós precisamos absorver disso o entendimento de que Deus age não só no meio da sua igreja como um corpo, mas que Ele age na linha da sua vida. Se nós fizermos um exercício mental de relembrar, de relocubrar as benesses de Deus, a bondade de Deus na minha e na sua vida, com certeza nós devemos lembrar por muitas situações que nós passamos, que seriam ruins, mas que poderiam ser pior, se não fosse o cuidado de Deus nas nossas vidas. Quantas e quantas bênçãos nós já não recebemos das mãos do Senhor. E Davi tem essa ciência. Ele olha os feitos do Senhor na sua igreja, o que nós precisamos celebrar e nos alegrar diante de Deus, os feitos dele diante do povo, mas também precisamos nos alegrar diante dos feitos dele para a minha e para a sua vida individual. Porque, meu irmão, quando nós enxergamos esses dois pilares, nós passamos a entender e a enxergar nas nossas vidas o que o texto está expressando. O caráter misericordioso de Deus, como está escrito aqui. O caráter benéfico de Deus, benevolente, a longanimidade de Deus, bem como o seu perdão para a minha e para a sua vida. E é entendendo isso que o salmista adentra no versículo 11 e 12, falando da natureza desse perdão maravilhoso que Deus nos deu. Veja, ele diz: pois como os céus se elevam acima da terra, ou pois como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Irmão, para que vai refletir? O Oriente não entra em
contato com o Ocidente. Não tem um limite geográfico ali. Da mesma forma como o céu não toca a terra. E veja que com essa natureza, o Filho de Deus, nascido de Deus, ele não tem contato com o juízo punitivo de Deus. Aquele que nasce de novo não vai enfrentar a condenação porque ele foi revivificado por Deus. E trazendo isso para a nossa perspectiva de fé, nós precisamos olhar para isso e cultivar o coração grato ao Senhor. Chegando-nos na presença de Deus não com medo, não com receio da condenação, mas é chegar-se diante de Deus com um coração grato pela salvação que Ele trouxe para a minha e para a sua vida. Ao olhar para isso, a palavra de Deus revela um princípio fulcral, irmão, basilar para a nossa vida de fé. Diante dessa graça, diante dessa salvação, não há o porquê de nos achegarmos diante de Deus com medo. É preciso nos achegarmos diante dele com o coração grato. E veja que no versículo 14 em diante, ele vai falar para a gente do porquê que Deus também age assim. Mas antes de adentrarmos no versículo 14 e 15, veja que a palavra que mais aparece aqui nesse versículo é compadecer. O eixo, na verdade, da meditação é compadecer. O Senhor se compadece de nós. A palavra compadecer, ela advém da palavra compaixão. E compaixão significa condoer-se, sentir a dor do outro. Irmão, nós temos um Deus que não é apático, que não é distante dessas características. E para referenciar dentro de uma forma lúdica, nós podemos olhar para dentro do nosso lar. Se compadecer diante do sofrimento alheio é algo que o marido deve sentir pela esposa e a esposa pelo marido. Se compadecer, o pai se compadece diante da dor do sofrimento dos seus filhos, diante das suas dificuldades. E nós temos um Deus que sente isso em relação a nós, e por isso que também age em nosso favor. Deus é Pai, meu irmão. Ele é nosso Pai. E nós precisamos, devemos considerar a paternidade de Deus nas nossas vidas. Não agindo como quem não tem alguém que cuida de você. Não agindo como quem não tem alguém a quem prestar contas. Não agindo como se há alguém que não se importa conosco. Porque de fato a palavra revela ao meu e ao seu coração que nós temos alguém a quem prestamos conta, que cuida de nós e que se importa conosco, que nos perdoou lá na cruz do Calvário. E como o texto bem referencia, diante da sua bondade, diante da sua misericórdia, diante da sua graça, Ele afastou de nós as nossas transgressões. E caminhando para o final, entrando aqui no versículo 13 e 14, na verdade, ele vai nos dizer: pois como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E aqui no versículo 14 ele diz: pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Veja, meu irmão, o que nós vemos aqui é que diante de Deus nós somos frágeis. E isso deve ser reverberado no nosso coração. Precisamos agasalhar isso, porque isso frutifica no nosso coração, um coração que vive na dependência de Deus em tudo. E veja que Deus, conhecendo a nossa fragilidade, Ele passa a ser a nossa força. Deus sabe que nós necessitamos dele. Ele, como a palavra diz, conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos o quê? Pó. Veja, meu irmão, nós somos pó, não só agora, mas desde Gênesis. Lembra? O pecado original, Adão e Eva se rebelaram contra Deus. E com isso, meu irmão, que nós vemos no cenário atual, são frutos disso. Enfermidades, dores, deturpações da razão, da mente, do coração, dos desejos, inquietações, disforias, insatisfações do coração do homem, guerra, conflito, morte, ódio. Meu irmão, novamente, tudo fruto da rebeldia dos nossos representantes lá no reino. Porque eles se esqueceram de que eles eram pó, iludidos por uma teomania de serem iguais a Deus. E diante disso,
a palavra de Deus passa a concitar, a instigar, a convidar o meio do seu coração a olhar para a nossa estrutura e reconhecermos a nossa necessidade de Deus. Vendo esse perdão maravilhoso que Ele tem disponível para nós e que confere, tenho certeza que muitos de nós já recebemos e temos em nossas vidas. Lembrando, meu irmão, da bondade de Deus na minha e na sua vida. Lembrando dos seus feitos por mim e por você. Vendo de fato a graça, a natureza graciosa do Senhor Jesus. Observando com a mente e com o coração, diante da palavra de Deus, o preço do nosso perdão. O preço do sangue do Senhor Jesus. E diante dessa palavra, o que nós vemos é que nós temos um Deus que nos convida a lembrarmos. Nós temos um Deus que nos avisa, que nos informa de que Ele é a alegria das nossas vidas, a alegria da nossa salvação, de que Ele é esse Deus misericordioso para comigo e para a sua vida. Porque Ele, além de afastar as nossas transgressões, nos perdoou, porque Ele curou as nossas enfermidades espirituais. Ele nos deu vigor, revigorou a nossa força, como a águia revigora a sua juventude, como nós lemos lá no versículo 5. E diante disso, diante dessa graça, o nosso coração deve ser um coração devotado a esse Rei, a esse Senhor dos Senhores, reconhecendo e em gratidão ao perdão que Ele nos deu. Amém? Vamos fazer uma oração?